Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Companheiro tem por título Questões de Mudança. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti mesmo. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Aprende a ganhar simpatia sabendo perder. Sempre é aconselhável melhorar as nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Ouvindo sempre mais e falando tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigure francamente absurdos. O diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Em qualquer reunião, convém não esquecer que talvez em breves dias estejas precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. Aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos. A irritação é o meio de congelar os próprios interesses. Todo encontro é oportunidade para que te exercites na ciência da direção. Cada pessoa se troca por aquilo que estima fazer. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras, entretanto o desânimo não te trará proveito algum. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Admira as estrelas, mas não te descuides dos sinais de trânsito. Os outros terão talvez muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela em que Deus te colocou para que faças o melhor. Muitas vezes perder algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo e todo tempo é importante. Mais uma lição do Emmanuel que vem nos convidando, em primeiro lugar, a reforma íntima, e em segundo lugar, a entender aquele texto que está no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, quando fala da verdadeira desgraça. Então vamos por etapa. No primeiro lugar, a gente fica o tempo todo querendo modificar as pessoas e querendo enquadrar o mundo dentro do meu ponto de vista, quando, na verdade, o segredo é que a gente comece a observar as pessoas, respeite as pessoas do jeito que elas são e, ao mesmo tempo, quando a gente for solicitado, de alguma maneira, isso vai acontecer naturalmente, a gente possa também estar fazendo igual o Cristo fazia aqui, apenas mostrando qual é o caminho que a pessoa, se quiser conhecer uma coisa nova, pode experimentar. Mas que, lembrando que é o livre-arbítrio dela, ela que vai escolher se ela vai querer tomar mesmo aquele caminho ou não. E se ela não tomar, você ficou de consciência tranquila, porque você, dentro daquilo que se apresentava como melhor solução, você indicou aquilo que a sua consciência mandou na hora. Mas ele vem falando, eu não posso modificar o mundo, ninguém está impedido de transformar agora essa ou aquela ideia na própria cabeça. O mundo eu não posso, mas em mim eu posso. E já teve algumas lições, né, do Emmanuel que vem nos chamando a atenção para que a gente possa estar medindo como parâmetro de egoísmo que ainda tem na gente a falta de capacidade de adaptação e de aceitação das pessoas como elas são. Então, quanto mais a gente consegue entender e respeitar grupos diferentes, pessoas diferentes da gente, mais a gente se encontra no caminho dessa fraternidade, dessa solidariedade. Então, o Emmanuel dá umas dicas. Aprende a ganhar simpatia, mesmo sabendo perder. Em alguns momentos a gente não concorda absolutamente com nada que aquela pessoa está dizendo, mas uma coisa é a opinião dela, e a opinião pode ser mudada a qualquer hora, outra coisa é o ser humano. E a gente lembra com aquela sentença também que, relacionada ao Cristo, que o Cristo ele ama o pecador mesmo não aprovando o pecado. Depois ele fala, sempre aconselhável melhorar as nossas maneiras
antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Porque a questão é a gente entender que a gente, se não tomar um caminho agora, daqui a pouco a vida começa a colocar a gente de cabeça para baixo e a gente vai ter que se curvar à força das situações que estão acontecendo. Então ele bota para a gente: ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, a gente vai conseguir numerosos recursos que te favoreçam a própria renovação. E uma vez um grupo de amigos, a gente elegeu um dos amigos como aquele que era amigo de todo mundo. E depois a gente começou a perguntar um para o outro: por que você acha que esse grande amigo, né, ele é amigo de todo mundo? Porque ele ouve muito a gente, ele fala pouco, e quando ele fala só o essencial. Eu falei: então normalmente quando a gente fala muito, a gente acaba se enrolando. E já ouvi isso em várias palestras espíritas, né? Não é à toa que Deus deu 2 ouvidos e uma boca só, né? Para a gente ouvir mais e falar menos. Depois ele fala: escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigurem francamente absurdos. A gente teve a oportunidade de conhecer uma figura no meio político em que o que admirava nessa pessoa, que já desencarnou, era que ela já tinha conhecimento de uma determinada situação, mas ela deixava a pessoa falar tudo. Aí depois que a pessoa falou, desabafou e às vezes até se comprometeu contando histórias às vezes fantasiosas, aí depois que falava tudo é que ele já tinha, aí ele abria a boca para demonstrar: eu já fui lá, já voltei, já tenho conhecimento de tudo que você está falando, mas ele não se antecipou, ele ficou caladinho esperando a pessoa falar. É uma virtude também, principalmente quando se tem a intenção de ajudar a pessoa, porque vai ter momentos que você simplesmente vai falar: não adianta eu falar nada, deixa eu ficar quieto, né? Aí ele bota: o diálogo deve ser um processo de aprender, não de brigar. Olha como é que são dicas, né? Esse livro está, desde quando a gente começou a estudar esse livro, ele está se mostrando assim um espetáculo de livro para relacionamento pessoal, né? Em qualquer reunião, convém não esquecer que talvez em breves dias você esteja precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. Aí eu teria que ter pelo menos um tempo de 1 hora de palestra para falar de pessoas que a primeira impressão foi uma das piores possíveis e que depois apareceram na minha vida nos momentos mais difíceis para me ajudar. E até que a primeira impressão foi até muito negativa mesmo, né? E depois se tornou um grande amigo, por simplesmente a gente ter suportado aquele primeiro momento para ver o que vinha depois. E depois ele fala: aceitar os nossos problemas com bom humor também é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos, porque a irritação é meio de congelar os próprios interesses. Essa frase também é espetacular, embora a gente tenha muita dificuldade ainda, porque isso vai mexer com o instinto, com reatividade. E reatividade a gente não consegue disciplinar de uma hora para outra, é uma conquista a longo prazo, mas é um excelente texto para a gente. Depois ele bota: em todo encontro é oportunidade para que te exercites na ciência da direção, porque cada pessoa se troca por aquilo que estima fazer. E a gente não pode ter nunca a pretensão de achar que vai conhecer alguém com um simples contato. A gente só vai conhecer o ser humano, às vezes, depois de anos e anos e anos. Não vai ser uma coisa tão rápida assim. A gente desenvolve-se simpatia pelas pessoas. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras, entretanto o desânimo não trará proveito nenhum, né? E o próximo parágrafo, então, ele fala assim: as dificuldades caem no caminho de todos e a maneira de usá-las é que faz a diferença. A gente complementa com outro texto do Emmanuel, quando ele dizia: olha, não é a resolução do problema que vai definir quem você é, não. É como você está resolvendo o problema. Resolvendo com caráter, com retidão. Às vezes tem pessoas que ganham fama por se resolve 1000 problemas, mas todo de maneira equivocada. Aí depois ele fala: admira as estrelas, mas não te discute dos sinais do trânsito, não. Tem que ficar o pé lá em cima e o pé aqui embaixo, o pé aqui em cima, dos dois lados. Os outros talvez não tenham opiniões boas a teu respeito, mas a vida que tens é aquela que Deus te colocou para fazer. Muitas vezes perder algo de valor
em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar alguma coisa mais preciosa no caminho. Excelente texto para a gente refletir. Que Jesus nos abençoe mais uma vez.